pessoal, professor Renato Silvanara novamente para mais uma aula aqui, revisãozaça para avaliação contínua da aprendizagem ciclo 3 e N2 do terceiro bimestre para o quinto ano do município de Caucaia, depois da vinheta. É isso aí, gurizada. Se você ainda não é inscrito no canal do professor Renato Silva, tá aparecendo aqui o botãozinho para você se inscrever. Ativar todas as notificações para que eu possa te avisar, isso é muito importante quando eu postar uma videoaula nova, tá? Então, galera, é o seguinte, essa revisão ela vai contemplar tanto a avaliação contínua, ciclo 3, como a N2, né, que é uma prova elaborada pela ASME, tá bom? Cada uma das provas tem 22 questões e eu trouxe uma revisão aqui de 15 questões, sendo que são os assuntos bem parecidos que estão nas duas avaliações, tá bom? Então, um assunto muito recorrente que tem caído na avaliação contínua é a questão da decomposição, certo? E aí eu trouxe aqui para vocês qual é a composição do número 5067. E aí, galera, é o seguinte, porém, se você observar as alternativas, ela está escrita de forma polinomial, ou seja, ela está usando duas operações, né? Como se fosse uma expressão numérica. Então, o que eu já vou deixar aqui a dica? A questão falou de decomposição, o que você vai fazer? Você vai escrever o QVL, e é importante você lembrar que quantas colunas eu vou colocar no QVL? De acordo com a quantidade de algarismos que tiver o número. Então, no caso, como ele tem 4 algarismos, nós vamos fazer 4 colunas, né? 1, 2, 3 e aqui já gera a quarta, beleza? Vou pegar uma outra coisinha aqui, tá? E aí vamos colocar a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar, certo? Aí lembrando, para você não se perder, sempre coloque o número da direita para a esquerda. Começando aqui com o 7, com o 6, aqui zerou e aqui é o 5, tá bom? Agora, olha o que é que eu vou fazer. Eu agora vou colocar aqui, ó, para você entender como que está escrito lá. Então, quanto que é uma unidade de milhar? É 1000, mas eu tenho um 5 aqui, ó. Então, isso é 5.000, tá? Isso é 5.000. Vou botar um igual aqui. A nossa centena está zerada, então não vou colocar. Aí eu tenho o 60. Aqui, certo? Aqui está zerado. E eu tenho o 7 lá na unidade. Certo? Se eu for procurar os 5.000, os 60 e o 7 do jeito que eles estão escritos lá nas alternativas, não tem, porque ele está escrito como se fosse uma expressão numérica. Então, o que eu vou observar? Que em todas as alternativas ele está pegando o 5 e multiplicando por alguma coisa. Então, vamos lá. Então, como é que eu posso escrever os 5.000 pegando o 5 para multiplicar por outro número? Então, 5 vezes quanto que vai dar 5.000? 5 vezes 1.000. Certo? O 60, se você observar nas alternativas, ele está pegando o 6 e multiplicando por alguém. Então, 60 é 6 vezes 10. E o 7, você tem duas maneiras. Ou eu posso, no caso aqui, ele está usando o 7 vezes, né, 1. Certo? Aí vamos analisar as alternativas que não podem ser a resposta. O item D está dizendo que é 5 vezes 10. Não é isso que eu escrevi aqui, ó. O item C está dizendo que é 5 vezes, só pelo começo, ó, 5 vezes 100. E o item A é 5 vezes 10.000. Tá vendo como analisar a questão com calma, você não vai perder a questão? Então, olha aí, ó. Esse número que é 5.067, ele pode ser escrito na decomposição 5 vezes 1.000, mais 6 vezes 10, mais 7 vezes 1. Tranquilo? Questão diferente, né? Tira um print, aí se você vai copiar, tá bom? Porque eu preciso apagar para passar. Isso vai ficar, eu não vou te informar em todos os slides para não ficar chato, tá bom? Então, eu preciso apagar. 3, 2, 1, apaguei, liberei a minha resposta aqui. Tranquilaço? Bola para frente. Ainda na questão de decomposição, agora numa pegada diferente, né? Olha só, Daniel representou o número, aí tá aqui o número, né, que ele representou, 1540, no ábaco. Marque o ábaco que corresponde a esse número.
Aí, ou seja, aqui, né, é a mesma coisa do QVL, só que ele colocou, se você não sabe o que é isso, né, isso aqui é um ábaco, né, onde ele coloca aqui as ordens, né, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Cada bolinha que se encontra em cada ordem aqui tem uma representação. Por exemplo, aqui tem uma bolinha, então é 1.000. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 500. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1.504, para te confundir lá. Ó. O número lá é 1.540. Aqui tem 1.504, certo? No item B tem ó, dezena de milhar, então aqui já é 10.000. Né? Então não pode ser. Vamos passar para o D. No D nós temos uma unidade de milhar, zerou a centena, não tem nada na centena. E na dezena tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 50, 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1.054. Tá vendo que é muito parecido? Agora, quando a gente for no item C, ó, eu tenho uma unidade de milhar, dá 1.000. Na centena, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5 bolinhas, então isso representa 5 centenas, dá 500. E na dezena eu tenho 4 bolinhas, ó. 4 bolinhas na dezena, 1, 2, 3, 4, então dá 1.540, perfeito. Então esse número aqui, ó, ele está representado no ábaco C, tranquilo? Né? Seguindo, valor posicional de um algarismo. Na frente e no alto da casa de Carlos há o registro do ano de sua construção, 1963. Nesse número, o algarismo de acordo com a posição que... O algarismo 9, de acordo com a posição que ocupa, vale. Então, tem alunos que já estão bem treinados isso aqui, mas foi uma habilidade que voltou. E aí, gente, dependendo da questão de composição ou decomposição, a saída sempre é o QVL, para você não perder a questão, certo? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? A gente vai pegar o QVL, aí de novo. O número que nós estamos trabalhando, ele tem, ele tem quatro ordens, né? Então nós vamos precisar de 4 colunas, certo? Vamos precisar de 4 colunas. OK? Então nós vamos colocar a unidade, dezena, a centena e a unidade de milhar. Coloca o número da direita para a esquerda para não se perder. 3, 6, 9, 1. Aí ele quer a posição do número, 9. Então o número 9, ele está na ordem, na posição da centena. Uma centena vale 100, mas se você tem um 9 aqui na posição da centena, é porque ele vale 900. Então tem aluno que perde uma questão dessa. Aí, sempre que a gente manda o sistema, então o município de Calcaia manda lá, olha, os alunos do 5º ano ainda estão errando questão de valor posicional de um algarismo. Só porque não faz isso aqui. Então, uma dica, galera, questão de composição, decomposição, valor posicional de um algarismo, desenhe o QVL para você não perder a questão, tá bom? Então, vou apagar no 3, 2, 1 para eu poder passar. Apaguei. E aí o nosso gabarito C de coração. Não vai perder essa questão não, tá bom? Bora lá. Análise de gráfico de colunas. Também foi uma habilidade que caiu na avaliação ciclo 2 e voltou, né, como habilidade de recomposição, dizendo que tem alunos do 5º ano que ainda têm dificuldade de analisar um gráfico de dupla entrada. Tá? Só o que é um gráfico de dupla entrada? É um gráfico que ele vai ter 2 colunas, 2 ou mais, né? Se for tripla entrada, dupla entrada, certo? E aí, ó, presta atenção. Então, numa questão como essa, nós temos o enunciado, nós temos o suporte, nós temos o comando. Sempre que você tiver uma questão que vai falar de tabela, que tiver uma tabela, que tiver um gráfico, você vai se atentar para o comando, tá? Então, analisando o gráfico. Então, o gráfico ele tem aqui o número de colegas, tá? No eixo vertical. No eixo horizontal aqui, ele tem tipo de filme. Então, dá para entender que foi feita uma pesquisa sobre tipos de filme. Aí tem 2 colunas. Para você entender o que as 2 colunas estão falando, existe uma legenda. Então, a legenda aqui está dizendo que a coluna cinza é para as meninas e a coluna transparente aqui em branco, né, são os meninos. Pronto.
Então fica fácil. Agora eu vou para o comando, é o que eu falei. Então eu vou analisar no meu gráfico o que o meu comando está querendo. Ó. Qual é o filme preferido pelas meninas? Ah, eu quero informações sobre as meninas. De acordo com a legenda, as meninas é a coluna cinza. Então, pela preferência, então a coluna que teve o maior voto foi a ação. Então, o nosso gabarito aqui... Opa, deixa eu só voltar aqui. Então, o nosso gabarito aqui, que eu não liberei a resposta nessa, é o item A de amor, porque aqui, ó, a coluna cinza está maior em ação. Tranquilaço? Isso é análise de gráfico, tá bom? Passando, área na malha quadriculada. Essa habilidade aqui também é muito fácil, eu não sei por que ela voltou, né? Então, Marcela fez um desenho da sua horta na malha quadriculada abaixo e pintou de cinza. Nessa malha, o lado de cada quadradinho corresponde a 1 metro. Qual é a medida da área? Então, o que é a área? É a região interna de uma figura plana aqui. Então, ó, quando ela limita essa parte de cinza, ela está limitando uma capacidade interna aqui desta figura. Como eu estou em uma malha, eu tenho a possibilidade de resolver isso de duas maneiras. Eu posso sair simplesmente contando os quadradinhos, aqui, ó, né, contando tudo. Ou para eu já ir me acostumando, eu vou resolver pela organização retangular. O que é isso? Eu conto aqui, ó, 1, 2, 3. Eu tenho 3 quadradinhos na vertical. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos na horizontal. Isso é a organização retangular. Dá 15. 15 metros quadrados, certo? Porque nós estamos falando de área. Aí a unidade fica elevada a 2, certo? Professor, mas se eu contar os quadradinhos não dá no mesmo jeito? Dá. É só porque você, no caso aqui, se acostumar a resolver assim, é interessante, porque quando você pegar uma figura bem maior, você não vai precisar contar todos os quadradinhos, você vai pela organização retangular, tá bom? Então, 3, 2, 1, apagando e liberando a nossa resposta. Então, o nosso gabarito é A de amor, tá bom? Fração parte todo. Bom, agora é uma novidade que veio, né, na ciclo 3, muitas questões envolvendo frações, tá? Muitas questões envolvendo frações, tá? O retângulo abaixo foi dividido em 20 quadradinhos. Aí a primeira ideia aqui é fração parte todo, certo? Qual é a fração que corresponde ao número de quadradinhos coloridos de cinza em relação ao total de quadradinhos que esse retângulo foi dividido? Então, o que é a ideia de fração parte toda? É o seguinte, quando você pegar uma figura como essa, né, o enunciado já está dizendo que ela foi dividida em 20 quadradinhos. O que você vai fazer? Então, você vai colocar o traço da fração e esta figura, a gente diz que ela é a figura inteira. Agora, o que foi feito com esse retângulo inteiro? Ele foi dividido em 20 quadradinhos. Então, o que foi feito com o inteiro, você vai colocar no denominador. Então, esse retângulo, ele foi dividido, certo? Então, aqui é o denominador. Sempre o que foi feito com o inteiro, você vai colocar no denominador. Agora, dessas 20 figuras, 4 foram pintadas de cinza. Aí, você coloca no numerador, certo? Aí a interpretação sempre é de baixo para cima. De 20 quadradinhos, 4 estão pintados de cinza. Aí o nosso gabarito é o item A, que a fração ela também pode ser escrita assim, ó. Certo? Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever isso aqui, ó, para você não se confundir, tá bom? Então, tira um print aí, tá bom? E para eu poder liberar a resposta. 3, 2, 1... Pronto. Então, o nosso gabarito é A de amor. 4/20, tá bom? Isso é fração parte todo. Agora, a gente vai trabalhar a ideia também de fração parte todo em um texto. Então, aqui, ó, fica fácil, né? Quer dizer, fácil para quem já entendeu a matéria quando eu tenho uma figura. Agora, quando eu também vou trabalhar a fração parte todo dentro de uma situação contextualizada. Professor Renato aqui é porque a questão foi elaborada por mim aqui para fazer a revisão, tá bom? Ó, em uma sala de cinema, ao todo, há 32 cadeiras. Em determinada seção, 24 delas foram ocupadas. Qual fração corresponde à quantidade de cadeiras que ficaram vazias? Tem que tomar cuidado aqui nessa seção em relação à quantidade de cadeiras que ela tem. Então, presta atenção. De novo, ó,
a ideia de fração parte todo. Só que eu vou destacar, ó, a quantidade de cadeiras vazias, não é as que foram ocupadas, certo? Ah, eu entendi, o professor colocou, aí eu vou te falar aqui sobre o distrator. Por exemplo, se você fizer isso aqui, ó, a questão está dizendo, eu aprendi, que tem 32 questões e 24 foram ocupadas. Aí tu olha aqui para o item A, ó, já tem. Professor, mas não era 24, não era 24 sobre 32 avos? Aí é que tá aqui o que eu destaquei de azul aqui, ó. Ele não quer a fração das cadeiras que foram ocupadas. 24 sobre 32 avos é a fração que representa das cadeiras que foram ocupadas. Então, o item A é um distrator, certo? Eu quero o gabarito. Então, cuidado com a leitura, certo? Então, como é que seria a nossa resposta? Seria 8, certo? Por quê? Porque se ao todo são 32 cadeiras, certo? Ao todo são 32. 24 já foram ocupadas, estão faltando quantas para chegar a 32? 8. Então, ó, qual é a interpretação? De baixo para cima. De 32 cadeiras, 8 estão vazias. Então, o nosso gabarito é o item C e não o item A. E você observe que eu coloquei invertido, né? Porque tem alunos que trocam. Então, por exemplo, tem aluno que vai querer fazer isso aqui, ó. 32 de 8. Aí fica errado, porque a interpretação é fração parte todo, certo? É de baixo para cima. Como é que eu vou dizer, como é que faz sentido eu dizer que tem 8 cadeiras e 32 estão vazias? Não faz sentido isso, né? Não faz sentido eu fazer essa interpretação. Agora, quando eu interpreto aqui, ó, 32 questões e 8 estão vazias, faz sentido, tá bom? Então, apagando aqui, né, e liberando a nossa resposta. C de coração. Tranquilaço? Segue o fluxo. Comparação de frações, certo? Então, veja, ó, já vamos para 4 questões de frações aí, certo? Observe as frações que representam a quantidade de pedaços de pizza que cada amigo consumiu. É a questão elaborada pelo professor. Então, nós temos 4 amigos, a Amanda, o Beto, a Carla e o Daniel, certo? E aí eles foram comer pizza. Aí pegaram uma pizza e dividiram em 12 pedaços. A Amanda comeu 1 dozeavos, o Beto comeu 2 dozeavos, a Carla comeu 5 dozeavos e o Daniel comeu 4 dozeavos. Qual dessas frações é a maior? Então, por que é comparar a fração? Porque quando eu tenho frações de mesmo denominador, certo? E eu quero comparar essas frações, a maior dela vai ser aquela que tem o maior numerador, ou seja, é como se eu tivesse... Aqui a questão poderia perguntar qual dos amigos comeu mais, mas aqui é como se fosse uma questão para dificultar a vida do aluno, né? Se eu falasse assim, ó, quem comeu mais? Aí todo mundo ia falar, a Carla. Mas ó, qual dessas frações é a maior? Aí, então a maior é aquela que tiver a maior parte que foi tomada, né? Então quem foi que comeu mais? Foi a Carla, que comeu 5 pedaços de 12. Então essa fração maior aqui é o item B. 5, a fração maior é o 5 dozeavos, tá bom? Comparar a fração com o mesmo denominador. Tranquilaço? Agora, pegando ainda, né? Agora dando sequência à questão anterior. Se fôssemos organizar as frações a seguir para uma ordem crescente, como ficaria a sequência? Então, trazendo a mesma questão, agora se fosse para a gente colocar essas frações em ordem crescente, da menor para a maior. Então, é óbvio que o nosso gabarito aqui, né, vai ser o item C, ó, porque seguindo uma ordem crescente, 1 dozeavos, 2 dozeavos, 4 dozeavos e 5 dozeavos. Cuidado com o item, aqui é o item D, tá, gente? Aqui embaixo, ó, tem um C aqui, perdoe aí erro de edição. Tá, o item D aqui, ele tá, deixa eu só, o item D aqui, ó, ele tá na ordem decrescente, aqui, ó. O item D aqui, ficou horrível. O item D está na ordem decrescente, ó.
5 dozeavos, 4 dozeavos, 3 dozeavos. E ainda tem um erro aqui, né? Ó, que não tem nenhum 3 aqui, ele botou para confundir vocês, tá bom? Então, nosso gabarito é o item C, colocando em ordem crescente, tá bom? Localização, plano cartesiano, né? No diagrama abaixo, a localização de cada objeto é identificada por uma letra e um número. Por exemplo, a casa está localizada em B2. Aqui ele já deu o gabarito para você, né? Porque ele já tá ensinando aqui na própria questão como é que eu faço a localização quando eu tenho letras e números aqui, numa organização retangular. Então, primeiro eu pego a letra e depois eu pego o número. Se ele quer saber aonde está o carro, então o carro ele está aqui, ó, no C, né? 4. Então, o carro está no C4. Onde é que eu tenho C4? Na alternativa A de amor. Tranquilaço? Olha aí, ó. Nosso gabarito, muito fácil, né? Essa habilidade de localização, ela veio agora se repetindo na ciclo 3, porque na segunda avaliação né, veio questões sobre localização e a habilidade voltou com o baixo ou o médio acerto, né? Então, o que acontece? Tem alunos que têm dificuldade de identificar o que é esquerda e direita. Então, observe, quando você olhar para uma imagem dessa aqui, ó, essa é a visão que você tem na sua prova. Quando você estiver sentado na cadeira, perdão, você vai estar olhando nessa visão que o meu laser está passando aqui, ó, certo? Então, olha o que ele quer. O brinquedo preferido de João está no seu lado esquerdo. Qual é o brinquedo? Então, vamos lá. Quando eu estou de frente para essa imagem, ó, do lado direito eu tenho a bola. À frente, né, eu tenho a casa e eu não sei o que é isso aqui, que não deu para identificar, certo? E o lado esquerdo está aqui, ó. Então é a bicicleta, tá bom? Então o que está do lado esquerdo aí do João é a bicicleta, que é o brinquedo preferido dele, tá bom? Então o nosso gabarito aqui é o D de dado. Tranquilaço? Podemos perder uma questão dessa não. Nomes dos polígonos, né? Novidade aí, também veio cobrando a questão de polígonos. Qual o nome do polígono a seguir? Então, ó, veja. Quando a gente vai trabalhar de polígonos, cada polígono vai ter um nome de acordo com a quantidade de vértices que esse polígono tem. Então, o que é vértice? É os pinguinhos de solda aqui, ó. Né? Que pode ser também que é a união de um segmento de reta aqui que forma um lado. Então nós temos 7 aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E uma figura de 7 lados, ela é chamada de heptágono. Aqui está errado o gabarito, tá, gente? Então, o nosso gabarito aqui é o item C, heptágono, certo? Aí, uma questão como essa, eu tenho que apagar aqui, tá? Para mim poder liberar aqui, ó. Para me te mostrar isso aqui, ó. Desconsidere isso aqui, tá? Não é o item B, tá? É o item C. É porque para eu liberar, eu preciso... tá? Agora eu vou escrever aqui, ó. Espera aí, só para me deixar aqui, vamos corrigir isso aqui. Ó, então não é o item B, é o item C, tá? Heptágono. Então, ó, aqui eu trouxe, você pode estar tirando um print dessa tabelinha ou copiando aí para você perceber o polígono, a quantidade de lados e o nome dele, né? Então, 3 lados triângulo, 4 lados quadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octógono, 9 lados eneágono e 10 lados decágono. Então, isso aqui não tem o que estar explicando, estudar essa tabela aqui, tá bom? Para relembrar. Não tem, é realmente uma questão que eu chamo técnica, é saber se o aluno já viu, reconhece diferentes tipos de polígono. Não tenho que ficar procurando cabelo em ovo aqui não, tá bom? Então eu vou apagar, né, para a gente poder passar. Noções de tempo, né? Outra questão também que alunos perdem a questão porque alunos que perdem a questão porque eles não têm noção de hora em relógio.
A Andrea colocou uma torta de frango no forno na hora indicada no relógio. Faltou um A aqui, né? A mesma ficará pronta a 40 minutos. Tá errado aqui a edição, né? Que horas a torta ficou pronta? Então, vamos lá. Te ensinar aqui as horas. Para você resolver uma questão como essa, você precisa saber das horas, né? Então aqui, ó, nós temos um relógio de ponteiro. Ele tem dois ponteiros, o menor e o maior. O menor, ele indica a horas. Então, se o menor está no 10, é porque são 10 horas, certo? O ponteiro maior indica os minutos. Aí você fala assim, mas como é que eu vou saber, professor? Porque ele vai do 1 até o 12, certo? Justamente, uma hora tem 60 minutos, certo? Se eu pegar esses 60 e dividir em 12 intervalos, o que isso significa? Que o intervalo entre um número e outro corresponde a 5 minutos, certo? Então, como esse ponteiro está aqui, ó, é porque já se passaram 10 minutos, porque eu estou contando de 5 em 5. Ó. Então, são 10 horas e 10 minutos, certo? Aí, a torta vai ficar pronta em 40 minutos, certo? Aí, o que você vai contar? Você vai contar de 5 em 5, ó. Né? Vai passar 40 minutos, então eu tenho que contar 40, ó. Então, eu vou contar aqui, ó. 5, 10, 15... 20, 25, 30, 35, 40. Então a torta vai ficar pronta aqui, ó. Quando o ponteiro, os dois ponteiros tiverem aqui, ó, o maior e o menor, em cima do 10. Aí o que isso quer dizer? Que são 10 horas e 50 minutos, né? Se já são, e aqui tem outro raciocínio, né? Se já são 10 e 10, vão passar 40 minutos, né? Vai ser 10 e 50, certo? Vai ser 10 horas e 50. Então, o nosso gabarito é o item A de amor. No caso, o aluno vai errar essa questão se ele não souber a horas, né? Aí ele vai errar porque a questão não fala a hora. Ele tem que saber a hora que está indicada aqui, né? Bora lá, operações com números naturais. Gente, aqui eu trago uma observação. A revisão, ela tem 15 questões. Nós estamos terminando, tá? E aí, o que acontece? Tanto na avaliação N2 como na ciclo da aprendizagem, veio ainda muitas questões de adição, subtração. Então, não trouxe nenhuma questão aqui de adição e subtração, certo? Porque é o básico, certo? O que os alunos erram ainda muito é a questão da multiplicação e da divisão. Então eu trouxe uma questão de multiplicação e de divisão porque aqui a gente só dá algumas dicas, mas o aluno ele tem que realmente treinar, né? Como é que faz? Então, por exemplo, não tem como eu ficar aqui resolvendo questão de multiplicação e você do outro lado aí vai ficar chato para você. Então, você tem que treinar, tem que pegar um papel, olha, eu tenho dificuldade na multiplicação, eu tenho dificuldade na divisão, você tem que treinar. Então, não fazia necessidade de eu trazer várias questões aqui para você. Então, veja, ó, Adalto possui, né? Tem vários erros hoje aqui de edição, mas enfim, uma plantação de maracujá. E na nova produção, o terreno foi preparado com 24 fileiras e cada fileira foram plantadas 132 mudas de maracujás. Quantas mudas foram plantadas ao todo? Então, veja. Tem aluno, aí aqui, ó, vamos começar a brincar com os distratores. Se o aluno não entende o que o problema está dizendo aqui, ele vai pegar o 132 e vai somar com 24, vai dar logo 156. Aí é um distrator. Então, isso aqui é organização retangular. Ó, ele está dizendo que tem uma fileira aqui que ele vai plantar maracujá, ó, certo? Em cada são 24 fileiras, então quer dizer que são 24 fileiras, ó. Não dá para eu fazer as 24, só para tu entender, né? São 24 fileiras. Aí aqui, ó, ele vai plantar as mudinhas de maracujá, ó, certo? Ó, ele vai plantar as mudinhas de maracujá. Em cada fileira vai ser 32. Então é uma organização retangular, ó. É 24 fileiras, cada fileira tem 132, ó. Isso é a organização retangular. Organização do terreno. É uma conta de multiplicação de 2 fatores por 3, certo? Então, o que nós vamos ter que fazer? Você vai pegar a conta e vai fazer
132 vezes 24. Aí eu percebo que tem alunos que têm dificuldade na organização do algoritmo dessa conta, né? Então, ó, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3 dá 12. Aí foi uma reserva. Aí 4 vezes 1, 4. Com 1 lá, 5. Pronto. Aí tem aluno, ó, e se eu tem aluno que faz só o 4. Olha aqui, ó, o distrator na C, 528, se eu multiplicar só o 4. Porque tem aluno que faz só a multiplicação do primeiro número e já tem uma resposta aqui. Aí ele para, certo? E aí eu tenho que continuar. Agora eu tenho que pegar o 2, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 1, 2. Certo? E se eu multiplicar só o 2, ó, tá aqui, ó, 264, ó, os distratores. Agora nós vamos somar isso aqui, né? Pegar uma outra cor aqui, pegar o azul. Então vai descer o 8, aqui vai ser 6, aqui vai ser 11 e aqui vai ser 3.168. Agora sim, nós chegamos ao gabarito. Então é como eu te falei, ó, não tem como eu ficar aqui trazendo 5, 6, 7, 9 questões disso aqui, ó, e você ficar só me ouvindo e assistindo. Você tem que pegar e entender. Ah, então aqui já é a dica. Eu tô errando porque eu faço a conta só do primeiro número. Agora eu entendi que tem que fazer dos dois. Isso mesmo. Outro detalhe que não pode esquecer. Quando você for fazer a conta do 2, o primeiro algoritmo tem que vir aqui na coluna do 2. Não pode vir aqui, ó. Certo? Então isso são dicas de talvez erro que você esteja cometendo ainda aí do outro lado. Tá bom? Então, pausei e vou passar, certo? Aí o nosso gabarito, D de dado. E, para finalizar, questão de divisão, né? A Andrea comprou móveis novos para a sua casa. O total da compra foi de 7.200 e a mesma, né? Desculpa aqui o erro, dividiu em 16 prestações. O valor da prestação é, então veja, questão de divisão. Aí tem aluno que ainda não sabe a nomenclatura do que é uma prestação. É sério, tem aluno que não sabe, tá, gente? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a divisão, certo? Do 7.200. Nós vamos dividir para 16. Aí eu tenho vários vídeos aqui que eu já ensinei. Se você já assistiu vídeos meus, quem é aluno do professor Renato Silva já sabe como é que a gente resolve isso. Então, professor, agora você quebrou minhas pernas, divisão com 2 números, eu não sei não. Aí eu já falei aqui do APP. Se você vai dividir e você vai olhar para o divisor. O divisor aqui é formado por 2 algarismos, o 16. Você vai fazer o APP do 16, 6 em 16. Então você começa do 16, bota mais 16, 32, bota mais 16, 48, mais 16, 64 e mais 16, 80. Agora você vem aqui embaixo e enumera, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai começar a fazer a conta, certo? A gente vai começar a fazer a conta. Então eu vou pegar aqui um vermelho. Aí eu vou lá para o 7. Se eu quiser pegar só o 7 para dividir para 16, não dá certo, porque o 7 é menor. Então eu vou pegar o 72. Aí o APP, quando eu for dividir, eu vou perguntar para a relação de cima. APP, o número 72 tem aqui? Tem não. Tem o 64, que é a minha referência. Aí eu destaco. O número que está embaixo, que é o 4, né, é a minha referência. Então eu vou colocar aqui 64 embaixo de 72, certo? Vai sobrar 8, certo? Aí o 8, deixa eu só voltar aqui, esse vai sobrar 8, certo? Aí o 8 ele é insuficiente para eu dividir para 16, vai descer um 0. 80, tá aqui, ó. Tem um 5. Aí 80 menos 80
zerou. Aí tá faltando um zero aqui, ó. Aí esse zero vem para cá, certo? Então a prestação é 450, certo? Então veja outro detalhe. O app da tabuada, né? Ele é possível fazer com qualquer número que você quiser. Então, os meus alunos particularmente, né? Eles não têm, os que já entenderam a ideia, não perdem mais uma questão de divisão e multiplicação. Ainda tem alguns que estão errando porque eles estão resistindo. Eu digo, você quer fazer, treine um app. Aí eles não treinam, tá? Então é uma questão de treino. Mas isso aqui, ó, é o remédio para qualquer conta de divisão. É a receita, tá bom? Então, galerinha, essa foi a nossa revisão. Espero ter te ajudado. Até uma próxima aula. Fui!